Minha irmã Suzy morreu por causa de um motorista embriagado que a arremessou para fora da estrada. Ele viveu, ela não. Ela era a única família que me restava. Estávamos sozinhos por conta própria desde os nossos 18 anos. Nossa mãe nos expulsou de casa para que seu novo namorado e seus 3 filhos pudessem se mudar. Desde então, pulamos de casa em casa de familiares, desde tias, tios até amigos, antes de finalmente termos economizado dinheiro suficiente para conseguir nosso próprio lugar. Suzy e eu moramos em um apartamento pequeno nos últimos 3 anos. Sempre fomos extremamente próximos. Como estávamos com apenas 1 ano de diferença na idade, sempre compartilhamos muitos dos mesmos hobbies e interesses. Quando ela morreu, senti como se alguém tivesse aberto um enorme buraco no meu peito. Eu não tinha mais alguém para ficar acordado e assistir filmes nos fins de semana. Ninguém com quem compartilhar interesses e etc. Eu não sabia lidar com isso no começo, esperando ouvi-la fazer barulho na cozinha ou, ao voltar do trabalho, encontrá-la no sofá assistindo TV. Claro, isso nunca mais aconteceu. O apartamento tinha um pesado silêncio pairando no ar, e cada som que eu emitia ecoava no vazio. Evitei o quarto dela por um tempo, mas alguns dias depois que ela morreu, olhei para algumas fotos antigas. Suzy e eu na praia, em uma de nossas festas de aniversário com amigos, e foto após foto em nossas férias anuais. A data do funeral estava chegando, e eu queria me lembrar de um momento muito mais feliz e simples com ela, antes de vê-la morta em um caixão e dizer adeus. Não sei quanto tempo fiquei lá, passando pelos álbuns de fotos e caixas de sapatos cheias de fotos que não cabiam nos álbuns. Quando cheguei à foto de nós posando na frente de um parque, tirada há cerca de 2 anos, notei que a imagem havia mudado. Lembro-me vividamente de posar com os braços apoiados nos ombros dela, mas por algum motivo, nessa foto, Suzy não estava mais ao meu lado. Em vez disso, ela estava em pé, cerca de 1 metro da minha frente. Tirei a foto da pilha e coloquei-a de lado, prendendo-a na parede. Obsessivamente, verifiquei a foto a cada poucos minutos, pensando que talvez eu me lembrasse daquele dia errado. Mas sei que a foto não estava assim antes. É claro que não havia nenhuma maneira lógica da foto ter sido alterada desde que foi tirada, mas não pude negar o que estava vendo. Nos dias seguintes, fiquei de olho, e a cada dia que passava, Suzy na foto se aproximava cada vez mais. No 3º dia, nada mais estava visível, exceto Suzy, que agora estava bem grande e próxima na foto, como se estivesse presa e tentando escapar. Tirei a foto da parede e a encarei por uns minutos. Nada mais estava visível, exceto minha irmã, ocupando a foto inteira. Agora que ela estava tão perto, notei que o rosto dela também havia mudado. Não estava mais sorrindo como quando a foto foi tirada. Em vez disso, suas feições se transformaram em uma careta que parecia estar entre raiva e tristeza. Seus olhos e sobrancelhas estavam franzidos, como se estivesse querendo chorar, mas havia algo mais. Ela parecia como se não fosse realmente a Suzy que eu conhecia. Quando virei a foto, notei que algumas regiões da imagem estavam em relevo. Havia pequenas protuberâncias, como se ela estivesse presa do outro lado. Quando vi isso, rasguei a foto em pedacinhos e joguei fora. Mas isso continuou acontecendo. Toda vez que eu rasgava uma, ela começava a se mover para outra foto, cada vez um pouco mais rápida que a anterior.
Eventualmente, decidi juntar todas as fotos e rasgá-las. Procurei em todo o nosso apartamento, certificando-me de que eu não tinha perdido nenhuma única foto de Suzy. Em seguida, fui até o celular e apaguei todas as fotos que eu tinha dela, fazendo o mesmo com todos os meus dispositivos eletrônicos. Hesitei quando meu dedo pairava sobre o botão excluir. Afinal, essas eram as últimas lembranças que eu tinha de Suzy. Claro, as coisas dela ainda estavam no apartamento, mas eu estava literalmente me livrando de todas as imagens da minha irmã. Quanto tempo levaria para eu esquecer como ela era sem essas fotos? Olhei para a última foto restante. Era uma que foi tirada poucos dias antes dela morrer. Suzy estava em uma das piscinas da casa de uma amiga nossa, mostrando a língua para a câmera. Eu queria manter pelo menos uma foto de Suzy, mas mesmo olhando a foto no meu celular, pude ver que ela já estava começando a mudar. Com os dias, percebi que Suzy na foto começou a sair da piscina e parecia furiosa. Era como se soubesse que essa era a sua única chance de sair. Ela se afastava cada vez mais da água, os braços estendidos em minha direção. Eu rapidamente apaguei a foto antes que ela pudesse fazer mais algum movimento. E assim, todas as fotos da minha irmã morta se foram. Suzy estava morta, eu sabia, e tinha aceitado isso, mas não pude ignorar o que tinha visto. Ela estava tentando escapar das fotos, e eu não fazia ideia do porquê ou como. Não pude contar a mais ninguém sobre isso, é claro. Ninguém acreditaria que minha irmã morta estava tentando sair de fotografias antigas. Quanto mais eu pensava nisso, mais me convenci de que não era Suzy, mas sim algum tipo de espírito maligno que, por algum motivo, assumiu o controle da imagem dela. Eu não costumava acreditar no paranormal, mas não havia outra explicação para o que estava acontecendo. Era a única coisa que fazia sentido para mim. Fiz um pente fino no AP, certificando-me de que não havia deixado de rasgar uma única foto dela. Depois de ter certeza disso, relaxei. Ela não podia mais me pegar agora. Não me interpretem mal. Eu adoraria ter minha irmã por perto ainda. Mas ela estava morta. Quem quer que fosse que tentasse escapar das fotografias, não era ela. Eu tinha certeza absoluta disso. Não sou o personagem idiota de uma história de terror. No dia de seu funeral, entrei na igreja e fiquei na entrada por um tempo, olhando em volta para os membros da nossa família. Havia apenas cerca de 20 pessoas lá. Não éramos próximos de nenhuma delas, exceto por algumas tias, primos e alguns amigos que considerávamos familiares. Pensei em nossa mãe por um segundo e me perguntei se ela tirou algum tempo de sua nova vida para pensar em nós. Me perguntei se ela sabia que sua filha estava morta. Quando vi o caixão de mogno na frente da igreja, congelei. Pude ver um pouco o corpo de Suzy deitado dentro dele. Podia ver seus cabelos pretos encaracolados, que pareciam ter sido deixados para baixo e arrumados cuidadosamente em torno de sua cabeça. Fui até o caixão depois de alguns minutos e olhei para minha irmã morta, deitada pacificamente dentro do caixão. E notei que eles tinham mantido o anel da sorte no dedo anelar direito dela, junto com seu vestido preto favorito com mangas de renda. Olhei para seus olhos fechados. E quanto mais eu olhava, mais estranho era. Depois de um tempo, parecia que ela estava respirando. Esfreguei meus olhos algumas vezes, apenas para ter certeza. Não havia como ela respirar, obviamente. Talvez isso fosse demais para mim. Afastei-me do caixão e encontrei um assento em um banco vazio. Baixei minha cabeça em minhas mãos e respirei fundo para me impedir de surtar ou chorar. O som crescente de pessoas sussurrando
a alguns metros de distância, chamou minha atenção e eu olhei para frente. Caramba, o que aconteceu com isso? Estava tudo normal quando cheguei aqui e ouvi eles montarem. Minha tia Meredith sussurrava com seu marido Toby. Ah, mulher, para! Não tem como isso ter mudado magicamente. Ele respondeu. Levantei-me e fui até eles. Está tudo bem? Perguntei. Ah, sim, não se preocupe, tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Meredith disse acariciando meu ombro, tentando me levar de volta ao meu assento. Foi quando notei o banner que havia sido colocado à esquerda do caixão. Era do tamanho de um pôster de filme e dizia: em memória de nossa querida Suzy Wilson. A imagem no banner era de uma ponte, que parecia muito familiar para mim. Eu olhei para ela por um tempo, tentando lembrar onde eu tinha visto antes. O que aconteceu com a foto de Suzy? Alguém exclamou. O que você quer dizer? Eu perguntei, sem tirar os olhos da faixa. A foto dela se foi. A foto da formatura dela. Eles editaram? Por que eles fariam isso? As vozes continuaram, mas logo paralisei quando percebi o que estava acontecendo. Claro, por isso reconheci a ponte. Aquela ponte era onde Suzy havia tirado suas fotos de formatura alguns meses atrás, exceto que agora ela não estava na foto. Afastei-me da faixa e pude ouvir meu coração bater em meus ouvidos, abafando ainda mais todos os outros sons. Voltei para a porta, mas um grito me fez dar meia volta. Meredith e sua filha estavam de pé ao lado do caixão, as duas de costas para mim. Eu vi Meredith se virar, ainda gritando. Que merda está acontecendo aqui? Ela gritou. Corri de volta para a frente da igreja e empurrei minha tia para o lado. Minhas mãos agarraram o lado do caixão e eu podia sentir a náusea subindo pelo meu estômago. Quanto mais tempo eu olhava para o caixão, agora vazio. Suzy finalmente tinha conseguido sair. Até a próxima. Obrigado.